E aí, Djalma? Tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem com você? Agora, Agora a gente conseguiu, né? está me vendo e ouvindo? Eu estou te vendo e ouvindo Mas o teu som perfeitamente. está muito baixo, eu não estou ouvindo. O meu som tá baixo? O som está muito baixo. Vê se você tá ouvindo bem agora. Tá me ouvindo? Porque aqui eu tô... Gente, como que tá o meu som aí para vocês? Agora, legal, Tá melhorou. legal? Ah, ótimo. Legal, melhorou. Maravilha. Internet, essa hora, aqui está chovendo bastante. Não sei se aí está chovendo. Ah, não, aqui não. Aqui só tá fazendo frio. Chuva não. Somente Aqui está frio. chovendo bastante. Ah, Legal. Então, vamos começar tudo agora, bem. Djalma? Vamos começar assim. Então, Ok. vou me apresentar, depois eu peço que você se apresente, tá? Tá bom. Então, meu nome, na verdade, nós invertemos um pouco aqui, né? Deu problema de sinal aqui no Recife, Cuba, É, e nós invertemos um pouco, mas tudo bem, no final dá tudo certo, né? isso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Djalma Santos, de formação eu sou educador físico, psicólogo, pedagogo, eu sou Master Coach, integral sistêmico, sou analista comportamental, trabalho e atendo clientes online de forma presencial, sou palestrante, sou ministrante de cursos, de temas, de treinamentos, e assim, estou muito feliz de estar nessa live com um tema realmente que é a minha paixão, e falar do poder da atração. Há anos atrás, quando começou a falar do poder da atração, eu estive numa sala em que eu vi pela primeira vez o vídeo O Segredo, e aquilo me encantou, aquilo me deixou realmente, mexeu comigo, e eu tive que ver dezenas e dezenas de vezes aquilo lá, e comecei a trabalhar, e comecei realmente a praticar, e tive resultados incríveis, e para mim, Lívia, é uma satisfação enorme estar realmente participando da live dessa com você, e venho te agradecer, ser grato a você pelo seu aceito de convite, né, participar dessa live, e dizer para você que estou aqui para a gente realmente construir e sair com alguns pontos interessantes, no momento dessa pandemia, de algumas que as pessoas chamam de desafios, eu chamo de oportunidades e grandes oportunidades, tá? E Ok. você? Boa noite a todos. Carlinha que está entrando aí, Roberto que entrou, eu não dei boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta live. Para mim também é um prazer enorme estar participando dessa live juntamente com você, Djalma. Eu agradeço pelo convite e principalmente que é um tema que eu amo, que é a lei da atração. É um tema que eu já venho estudando há anos sobre isso. E para mim acrescentou muito em minha vida. Então, como acrescentou, a gente quer compartilhar um pouco aqui, né? Para quem não me conhece, que segue aí o Djalma, eu sou hipnoterapeuta, sou coach, sou escritora, palestrante, empresária e estou aqui hoje para contribuir um pouquinho com o conhecimento, com o meu conhecimento, né? E poder contribuir com vocês também, para que vocês possam seguir um pouquinho do que a gente vai falar aqui e colocar em prática na vida de vocês. Ok? Isso. Legal, muito bom. E para puxar esse tema, né, eu só queria saber se agora as pessoas estão ouvindo e vendo direitinho. Dá um ok aí, coloca um dedinho para a gente saber se o som está bom, se a imagem está boa. Tá? Vamos colocando os Agora coraçãozinhos para som e ajudar a chamar imagem. o povo. Isso. Todo mundo está vendo e ouvindo bem. Sejam bem-vindos aí, boa noite a todos. E clica aí nesse aviãozinho que tem embaixo, tem um aviãozinho, clica, chama pessoas, essa live vai ser extraordinária. Clica no coraçãozinho bastante, porque no coraçãozinho realmente a gente traz mais pessoas, o Instagram manda para nós aqui, tá? E dizer para vocês que eu aqui da minha casa, de Djalma, do conforto da minha casa aqui no Recife, Pernambuco, no Nordeste quente do Brasil, e a Lívia lá de Brasília, né, da casa dela de Brasília, vocês, cada um de vocês na casa de vocês. É uma gratíssima satisfação estar falando com vocês. E eu poderia dizer assim, que para a gente começar, Lívia, a fazer um ping-pong de conversa interessante em relação à questão do poder da atração, eu diria que uma forma básica que nós vemos é que todos nós lidamos com poder infinito, né? E esse poder infinito, ele guia a gente através de uma lei chamada lei da atração. E isso eu vi lá atrás, há coisa de uns mais de 10 anos atrás, tem mais, quando eu vi O Segredo, e eu vi no Segredo exatamente o que é o significado dessa lei da atração.
Porque tudo que entra na nossa vida é você que atrai. Tudo que entra na nossa vida somos nós que atraímos, né? Por imagens que nós mantemos na mente, é o que você realmente pensa, é o que você realmente atrai para si, aquilo que está no seu pensamento. Porque mais adiante eu vou puxar uma conversa com Lídia sobre a questão do pensamento. O pensamento nada mais são do que imagens e diálogos internos. A gente vai falar um pouco disso para entender um pouco da lei da atração. Então, cada pensamento é uma coisa real, é uma força, né, Lídia? Cada pensamento, ele se transforma naquilo que nós vislumbramos como uma força verdadeira e real. Não é verdade? Isso. Eu gosto de falar que a lei da atração é como se fosse uma plantinha, o pensamento, né? O que acontece para agir? Quando você planta uma semente na terra, aquela semente, você vai ter que adubar aquela semente para ela crescer, brotar e virar aquela planta que você plantou. Se você plantar uma planta boa, frutífera, vai dar um fruto bom. Agora, se você plantar uma erva daninha, vai dar, né, aquela grama ruim que vai acabar estragando. Então, o que acontece com o nosso pensamento? Quando a gente coloca um pensamento na nossa mente, a gente tem um objetivo, e esse objetivo ele é claro na nossa mente, a nossa mente começa a trabalhar a favor, né, desse pensamento, o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro ele tem que ser congruente com o que deseja. Então, primeiro passo, você tem que saber o que você quer. Tem que escolher um objetivo para você. Porque o universo, o que ele faz? Ele traz o que é bom e o que é ruim. Se você não tiver uma ideia fixa do que você quer para a sua vida, ele vai trazer qualquer coisa. Por exemplo, você fala, eu quero um carro, mas ao mesmo tempo você está naquela dúvida se você quer aquele carro. O que vai acontecer? O universo vai lá pela dúvida, porque ele não define o que é bom ou o que é ruim. É o que você mais pensa. A gente até usa o termo que o que você foca, expande. Quando expande, você atrai. Então, o universo ele trabalha desse jeito. Então, uma coisa que você tem que definir o que você quer e começar a pensar naquele objetivo. Vocês já observaram quando alguém quer comprar um carro e de repente já escolhe a marca, o modelo? Quando você sai na rua, você começa a ver aquele carro e parece que está vendo em todas as ruas? Isso é a mesma coisa que acontece com o universo. Por quê? Com o nosso cérebro. Naquele momento, você definiu um objetivo. Então, você começou a captar, em qualquer lugar que você passa, o carro que você está pensando em trocar ou comprar. O nosso cérebro, quando a gente define um objetivo nele, o que acontece? Ele começa a pensar muito tempo ali, você pensando, aí você vai criando as ações para você conseguir alcançar o que deseja, né? Porque não é só ficar pensando. O povo fala assim, lei da atração, vou ficar só pensando. Não. Pode acontecer, sim, às vezes, de conseguir receber rápido aquilo que você está pensando. Mas não é só pensar. O que a gente fala é porque no pensamento você cria as ações para você conseguir alcançar o seu objetivo. Então, a lei da atração, ela funciona assim. Deixar você falar que eu falo demais, Djalma. Fica tranquila, fica à vontade. E isso é verdade. Alguns anos atrás, exatamente entendendo dessa forma que a Lívia colocou, e quando me falavam assim, eu trabalho numa empresa multinacional, em que eles falavam assim, você tem que fazer seu quadro de sonhos, você tem que não só visualizar, mas você, por exemplo, se é o carro do teu sonho, você tem que ir à agência, você tem que ver qual é o carro, a cor do carro, o banco de couro, o cheiro do banco, você fazer um test drive, você colocar isso no papel como um plano, um objetivo claro e um objetivo possível de você alcançar. Com certeza, quando você faz tudo isso, a tua mente ela trabalha no sentido disso. O universo, como se diz no segredo, como a gente tem muito poder da atração, e no final, Lívia, eu vou dar uns 4 indicativos de livros fantásticos de presente para essa audiência que está junto com a gente aqui, né? Mas assim, quando nós trabalhamos dessa forma, o universo, a nossa mente, que é verdadeiramente o universo, está em nós, né? Nós estamos no universo. Ela conspira para que aquilo aconteça, ela direciona para que aquilo aconteça. E puxando esse viés que você colocou, eu gostaria de colocar, por exemplo, agora, uma coisa que o Bob Proctor ele coloca lá no livro O Segredo,
Ele diz o seguinte, uma coisa para reflexão e para que a gente avance nesse tema daquilo que você iniciou. Ele diz assim, 1% da população ganha cerca de 96% do dinheiro no mundo, ou seja, 1% do capital mundial ganha 96% daquele dinheiro que gira no mundo. Por que isso acontece? Porque uma pequena minoria detém essa forma, como ele chama de o segredo, a forma que a gente queira colocar, mas a fórmula de você chegar, o jeito de você chegar. Porque essas pessoas, elas têm pensamentos de abundância e de riqueza. E pensamento de abundância e de riqueza são pensamentos que, nesse caso, predominam. E nós temos 70, 80 mil pensamentos que passam pela nossa mente por dia. Disso aí, mais de 70% a 80% são pensamentos negativos, que a gente precisa fazer exatamente por isso que essa live está acontecendo, para que a gente saia daqui com outra forma de ver, de pensar e de agir, de sentir. Né? Mas quando você dá predominância a esses pensamentos de abundância, quando você faz exercício, quando você trabalha, quando você faz esse trabalho de riqueza, você atrai. Eu vou dar um exemplo bem simples disso que eu estou falando. É o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Né? O cara faliu mais de 7 vezes, e o cara levantou mais de 7 vezes, mais rico ainda. Por quê? Porque será que pessoas comuns, elas vão à falência e não voltam mais? E por que é que um cara que é extremamente rico, ele cai 7, 8, 10, 15, 20 vezes, 30 vezes, e ele volta muito melhor do que antes? Porque ele tem pensamento de abundância, pensamento de riqueza. Pega, por exemplo, os picos e os vales. Né? Com certeza, os picos são um momento de riqueza, os vales são um momento de pobreza. Com certeza, esses caras, eles saem daqueles momentos do vale, daquele momento da pobreza momentânea, da pobreza circunstancial, para construir 2 vezes mais riqueza. Exatamente porque o poder de atrair, o poder de pensar, o poder de ser planejador, executor de planos, com objetivos claros, com metas claras, nós, coaches, chamamos de martirizadas, né? Isso, na verdade, vai fazer acontecer. Não é verdade, Lília? Com certeza. E, não é? Isso aí é um ponto que eu acho interessante para que a gente repita. E vocês, quem quiser, pode escrever, coloca aí como está vendo, como está achando, né? Coloca no final, depois coloca perguntas para a gente, e a gente vai responder aqui, né, Lília? Isso. E eu vou deixar também algumas dicas também que eu faço no meu dia a dia para que ajude vocês, que funcionou para mim. Dica, eu deixo dica. Você vai deixar os todos livros ganhamos, né? coisas que aconteceram no meu dia a dia, legal. que contribuiu, que eu faço e espero que vocês também possam fazer para que a vida de vocês possa prosperar, né? Cada vez mais. E a lei da atração, para quem não acredita na lei da atração, quem é do lado mais espiritual também, pode acreditar, porque tanto faz, na Bíblia também fala, não é só o lado espiritual, que Jesus está dentro de nós, né? Que nós somos filho dele, e nós construímos a nossa realidade através do que a gente pensa. Aí você pergunta agora, mas eu não queria essa realidade que eu tenho hoje. Por que minha vida está assim? Por que meu casamento está assim? Por que isso está assim? E aí você está questionando por que algum momento, é igual eu falei lá atrás, algum momento você focou no que você não queria ao invés de focar no que você queria. Então, ao focar no que não queria, você atraiu coisas ruins para você, para o seu dia a dia. E o que a lei da atração ela vai fazer? Te atender, simplesmente isso. Você constrói a sua realidade. Por que só 5% das pessoas são ricas e 95% não são? Tá lá trabalhando no animalesco, todo mundo vivendo um igual ao outro, seguindo aquela vidinha de ir pro trabalho, chegar do trabalho, aquela coisa e não muda nada, trabalhando com raiva. Por quê? Porque essas pessoas não acreditam que existe a lei da atração. Essas pessoas não dão crédito. Tanto que pode olhar os melhores escritores, eu vou deixar depois que o Djalma vai passar os nomes, eu tenho alguns aqui também, mas vou deixar como ele já falou, passar os nomes. Por que eles enriqueceram? Porque eles sabem que isso existe. Então vamos imaginar, você quer um objetivo muito grande. E outra coisa, gente, para a lei da atração, não tem sonho pequeno e não tem um sonho grande. Tem o seu sonho, o seu objetivo, como você quer alcançar aquilo. Não adianta você falar assim, vou pedir, vamos supor, alguém fala assim, eu quero receber um pouquinho a mais, R$1.000 a mais no meu salário. É só um exemplo que eu vou dar básico.
Aí, tanto você pedir R$ 1.000 a mais no seu salário, como você pedir 10 mil a mais no seu salário, você focar no que você quer, você vai conseguir, tá? Então, assim, não adianta você achar que minha vida tá ruim. Por quê? Uma coisa que não funciona com a lei da atração é a compaixão. É aquela pessoa que fica autocompaixão, desculpa. Aquela pessoa que fica se vitimizando. Ai, minha vida não dá certo, tudo na minha vida dá errado. Só dela falar isso, ela está atraindo isso para a vida dela, para o dia a dia. Todo dia ela está reclamando. Uma coisa que funciona muito bem com a lei da atração é a gratidão. Quando você começa a focar nas coisas que você quer, que você já tem, começa a agradecer o que você tem, mais daquilo vai vir, né? E a doação. Ótimo, Lívia. Foi bom ter gostado desse tema. Aí a doação, você fala assim, como que eu vou doar, sendo que eu não estou nem recebendo, se eu não tenho um salário, eu não tenho dinheiro? Doação não precisa necessariamente ser só dinheiro. Pode ser uma palavra amiga, uma ajuda em uma instituição, um serviço voluntário. O que vocês estão fazendo para ajudar o próximo? Isso aqui é uma doação minha, do Djalma, para passar o nosso conhecimento para vocês colocarem isso em prática no dia a dia de vocês. Isso aqui não é financeiro, né? Sim, Djalma. Eu te digo já, foi muito interessante você ter puxado esse tema da gratidão, porque agora no meio de nossa live, eu já vou lançar a minha live da semana que vem, semanalmente eu estou fazendo lives, e a live da semana que vem vai ser exatamente sobre o poder da gratidão, né? E eu vou falar disso levantando aqui um capítulo da Bíblia, de Evangelho, Mateus, que ele diz o seguinte, presta bem atenção no que ele diz. Ele diz, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E isso é tão polêmico, isso que se diz, porque a princípio, quando eu ouvi essa frase na Bíblia, eu pensava assim, puxa, que coisa injusta. Quer dizer, então, que vai ser tirado de mim, e eu não entendi o sentido disso. E, na verdade, se você colocar no meio desse texto, a quem tem mais será dado gratidão, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem gratidão, até o que tem será tirado. Esse é o tema da nossa live da semana que vem, exatamente o poder da gratidão. Muito bom. E isso que você falou da questão de criar a sua realidade. Agora, o Roberto, ele escreveu aí, eu vi que ele colocou que tem uma meta, um objetivo de... Não é? Ele tem um objetivo, uma meta de trabalhar com aquilo que gosta, fazer aquilo, né? Mudar o profissional e fazer aquilo que ele gosta. E isso se chama criar a tua realidade, Roberto. Essa criação de realidade, ela se dá através de um planejamento realmente focado, ela se dá através de objetivos claros, com metas claras, e quando você trabalha isso, puxando para você o poder que você tem interior, o potencial interior que você tem de atrair coisas boas. Daqui a pouquinho eu vou falar daquilo que Lívia falou ainda há pouco, a questão dos nãos. Como é que a nossa mente ela lê o não, o nem, o nunca, né? Na verdade, ela não lê isso. Mas antes disso, eu vou puxar um ponto. Tem dois pensamentos, Lívia, que eu gostaria que a gente refletisse um pouco, de duas pessoas que falam sobre o poder da atração. Uma é do John Assaf, ele fala o seguinte, o poder da atração é como imaginar um imã. O imã exerce a atração. Ou seja, nós somos imãs. E eu pergunto para você, que está nessa live, que imã você tem sido? O que você tem atraído? Nesse momento de pandemia, de isolamento, que tipo de imã eu estou me tornando? Eu sou um imã que escuta os noticiários, as coisas que vêm não tão boas para mim dentro da minha casa, no conforto da minha casa. Eu sou um imã para verbalizar, para falar, para pensar e para sentir coisas boas ou coisas ruins. Que tipo de imã? Então, é preciso que a gente reflita. O que é que significa eu ser um imã? É parecido com na física, quando se fala mesmo, né? Existe o imã, existe o metal, que o imã atrai o metal, e nós estamos atraindo o quê? Nós temos um potencial enorme, você possui uma força magnética extraordinária dentro de você, poderosíssima, e é a maior do mundo, poderia se dizer. Né? E isso se expressa através de quê? Dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, que nada mais é. Eu vou um pouco, bem rapidinho, Lídia, da matriz de crenças. Você fez uma live outro dia, eu estava vendo muito boa de crenças, sobre né? Crenças, né? E eu acho que esse é um tema realmente recorrente, muito importante nesse momento.
Mas o que é que significa crença para nós coaches integrais sistêmicos? Por exemplo, significa que eu crio uma matriz, um passo a passo, que é tudo aquilo que eu comunico, e aquilo que eu comunico verbal ou não verbalmente, leva a um pensamento. E esse pensamento se dá através de imagens e se dá através de diálogos internos. Me leva a ter um sentimento. E esse sentimento, ele cria uma crença. Essa crença pode ser fortalecedora ou pode ser limitadora, que cria um comportamento que me traz um resultado. Nesse momento, nesse espaço, como você está criando a sua realidade? Como você está criando esse comportamento que a Lívia falou anteriormente? Através de que tipo de pensamento? Essa é uma reflexão que eu acho extraordinária. E se quiser falar sobre isso, fique à vontade, Lívia. O que a crença, ela impede muito, é um impeditivo muito grande na vida das pessoas para elas prosperarem, dependendo da crença. Se for uma crença de escassez, ela vai prejudicar você no seu dia a dia, no seu futuro. Porque quando a pessoa tem uma crença de escassez, por exemplo, ela começa até a ganhar dinheiro, mas aí às vezes ela vai começar a não sentir merecedora desse dinheiro e vai começar a gastar mais do que ganha. Então ela vai continuar nessa crise de escassez. São vários, a gente não vai entrar muito aqui na parte de crença, mas a crença prejudica, né, muito na sua vida. O que você pode é abrir a mente. A partir de hoje, vocês têm um conhecimento grande aqui que nós estamos passando para você, que é referente à lei da atração, ela funciona. Uma coisa, para quem está voltando ao mercado de trabalho, ficou desempregado, o que você vai fazer a partir de hoje? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu fui mandado embora, eu era um funcionário tão bom. Mas ele não foi mandado embora, ele se mandou embora. Sabe por que ele se mandou embora? Porque ele começou a falar, eu acho que meu chefe vai me mandar embora, eu acho que a empresa vai me mandar embora. E começou a martelar isso na mente dele o tempo todo. Ele falava para ele, mentalmente, e às vezes até comentava com um colega de trabalho, eu acho que meu chefe vai mandar, eu acho que a empresa pode fechar. E aí a pessoa vai materializando aquilo na sua mente. O que o universo vai fazer? Vai mandar mesmo ele embora. Ele vai ficar sem emprego. Às vezes a pessoa toma uma implicância do chefe e fala assim, nossa, eu não gosto desse chefe. Ele fala tanto para ele, mas tanto, que ele começa a acreditar que ele não gosta mesmo daquele chefe e ele vai tomando raiva daquele chefe. Quando ele começa a falar o contrário, esse chefe, por exemplo, a partir de hoje eu vou tratar diferente e vou ver ele com outros olhos. Começa a ver esse chefe seu com outros olhos. Você vai ver que a sua mente vai começar a mudar em relação, vocês vão se relacionar bem melhor. Então, tudo o que acontece na nossa vida, gente, vocês acreditando ou não, tudo acontece porque está na nossa mente. Algum momento positivo ou negativo, igual eu expliquei, o universo ele não vai identificar, esse aqui é bom, eu vou dar só esse. Não, esse aqui é ruim, eu não vou dar. Não, ele vai atrair, você vai estar atraindo o que você mais pensa, o que está mais na sua cabeça frequentemente martelando ali. Então, tome cuidado. Casal, por exemplo, às vezes a mulher fala assim, meu marido é chato, eu não aguento ele, eu vou separar dele. E começa a falar e vai falando. Aquilo vai materializando. Um momento, o que vai acontecer? A separação. A mesma coisa é vice-versa. O marido também começa a falar da mulher, ou a mulher começa a falar do filho, que o filho é isso, é aquilo, outro. Vai acontecer. Meu filho morre de medo que ele mexe com droga. E aí fica naquilo na cabeça. Meu medo, maior medo. O medo, gente, é a pior coisa que existe. O medo é uma coisa que o universo, ele atrai esse medo para você. Então, gente, tire este medo da cabeça. Atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Então, se você está com muito medo que isso aconteça, vai acontecer. Então, o que vocês vão fazer? Qual a estratégia que vocês vão usar a partir de hoje? Não tem medo, evita. A gente não precisa, nós somos filhos de Deus, nós não precisamos ter medo. Nós temos que acreditar que as coisas boas vão acontecer. Não preocupa com a coisa ruim. Sabe para que existiu o medo? O medo aconteceu lá antigamente, a gente tinha que se defender. Então, na época animal, por exemplo, lá arcaico, bem atrás, aí ficou esse sentimento de medo, foi passando de geração em geração. Só que a gente não precisa, o medo só serve para quê? No caso, por exemplo, se você tiver numa varanda de um prédio de 16 andares, você olhar e você fala, não dá aquela loucura de pular. Aí o medo funciona. Você vê uma cobra, né? É para te defender nesse ponto. Você não vai pegar naquela cobra porque ela vai te picar. Para isso funciona. Mas para atrapalhar,
você alcançar o seu objetivo, que você está vendo que você pode alcançar, e ele está ali sendo um impeditivo para você, criando dúvida na sua cabeça, esse medo ele não vale de nada, simplesmente para te impedir de crescer. Lívia, porque, exatamente, isso que eu estou falando, que a nossa vida ela é reflexo dos pensamentos passados. Tudo aquilo que são as memórias acumuladas do passado, elas constroem o momento atual. Né? E quando nós falamos de que a atração, a lei da atração, ela tem um dos aspectos que é exatamente semelhante atrai semelhante, pensamento semelhante atrai pensamento semelhante. Ou seja, quando eu começo a pensar em coisas não muito boas, em coisas ruins, eu estou atraindo para mim pensamentos igualmente ruins. Quando eu estou pensando em coisas boas também, e aí é bom que cada um de nós comecemos agora a tirar aquilo que é bom e positivo, tá? Quando eu digo assim, quando eu começo a pensar em coisas ruins, eu atraio aquilo semelhantemente para meus pensamentos, o contrário também é verdadeiro. Quando eu penso em coisas boas, quando eu visualizo, quando eu treino a minha mente para isso, eu começo a atrair bons pensamentos. Quer ver um exemplo? Se eu dissesse para vocês agora aqui, eu estou pensando em alguma coisa que me faz muito bem, que não me faz muito feliz. O que é que vai acontecer? Eu vou atrair mais e mais, porque é aquela questão do imã que eu falei anteriormente. Eu vou atrair mais porque pensamento semelhante atrai pensamento semelhante. E nós somos hoje resultado daquilo que foi, das nossas memórias passadas. Né? O que você vê na sua mente é aquilo que você verdadeiramente quer. Você tem um poder. Você pode atrair o que você quer se você quiser. E aí, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que está na minha mente, eu digo o seguinte, está na minha mão, é possível de ser realidade, é possível de ser um objeto. Eu tenho alguns exemplos. Eu fazia, alguns anos atrás, eu tinha uma âncora interessante, eu tinha uma pedra, que foi aquela pedra que eu vi no vídeo. Eu comecei a fazer aquilo e foi tão legal. E todas as vezes que eu precisava de um momento feliz, um momento de prosperidade para mim, eu buscava aquela âncora. Eu tive um momento lá atrás em que eu visualizei, por exemplo, um prêmio, uma venda de um bem, de um imóvel que nós tínhamos, e que por muitos anos não estava acontecendo, eu comecei a trabalhar aquilo e aquilo aconteceu, se tornou real, se tornou concreto. Né? Porque os pensamentos, eles viram coisas, e viram coisas boas e viram coisas ruins. As doenças, elas são somatizadas exatamente por isso, porque nós começamos a nos sentir doente, a se sentir depressivo, agora a pandemia, agora o isolamento, agora não tem mais jeito, e eu começo a adoecer. E essa doença, eu falei numa live anterior, semana passada, de que existe uma pandemia dentro de uma pandemia. E eu falava naquele momento do estresse, eu falava naquele momento do momento de ansiedade e de depressão. E essa é uma pandemia dentro de uma pandemia de vírus. Está acontecendo que ela é tão ruim que ela vai trazer tantos prejuízos para o Brasil e para o mundo, quanto o próprio, talvez mais do que até o próprio vírus, junto com outras pandemias dentro de pandemias, como a questão econômica, política e outras mais, que não vem ao caso aqui. Então, pensamentos são coisas. Se você quer mudar algo na tua vida, preste bem atenção. Se você quer mudar algo na tua vida, mude o canal e a frequência, mudando seus pensamentos, a maneira de você ver, de você pensar. Isso vai mudar literalmente para a tua vida tudo aquilo que você quer. Porque, como eu falei, e uma das grandes pandemias, eu vi no livro, achei isso interessante, porque quando eu me reporto para a realidade, eu me deparo com isso. Eu não quero, não é? Eu não quero. Aí entra a questão da mente. O que é que a mente lê as coisas negativas ou não? Não lê. A mente, ela quer que você fale coisas no presente, no afirmativo, né? Então, quando você diz não quero, e a humanidade, ela está acostumada a dizer que não quer aquilo, repetindo o não quero. E, logicamente, que a mente vai dar aquilo que você está dizendo que não quer. Então, vamos formar uma geração que pensa e fala sobre o que deseja, sobre o que quer de verdade, e não aquela que nós temos hoje no mundo, que é a grande maioria das pessoas. A negatividade, dizendo aquilo que não quer, dizendo aquilo que não deseja, porque a nossa mente, ela não lê, ela não processa o não, ela não processa o nem, ela não processa o nunca, nada que for de negação. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se eu digo agora aqui, eu não quero me atrasar. O que é que a mente lê? Ela lê no afirmativo, ela lê assim, eu quero atrasar. E você vai repetir padrões a vida inteira de atraso, dizendo que não quer se atrasar. Eu não quero pegar um resfriado. Ela lê assim, você vai pegar resfriado e outras doenças. Ou seja, essa não é a forma de me mentalizar.
Então, além da atração, ela te dá tudo aquilo que você quer. Porque a tua mente, ela vai ler aquilo que você afirma para ela, no presente, de forma direta, objetiva, como a Lívia falou lá atrás, um plano, com objetivos claros e metas, né? Então, é impossível sentir-se mal e, ao mesmo tempo, você ter bons pensamentos. Você já viu alguém, e eu fiz uma live em que eu falava de depressão, falando do passado, do presente e do futuro. Eu não conheço ninguém depressivo que tenha plano de ação, objetivos, metas claras. Você não vê. Você vê pessoas depressivas olhando para trás, para as coisas negativas, as coisas não muito boas, né? Você não vê pessoas ansiosas, muito ansiosas, olhando para o presente, construindo aqui e agora. Você vê ela perdida lá na frente, na maioria das vezes. Então, na verdade, a lei da atração não dá tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você verdadeiramente quer, se for positivo ou negativo. A escolha é nossa, porque é impossível mesmo você se sentir mal, né, tendo pensamentos bons, como também é impossível você se sentir bem tendo pensamentos maus. Na verdade, a escolha é de quem? Nossa. Não é verdade? É. E, na verdade, a neurociência, para quem não sabe, o nosso cérebro não sabe o que é passado e não sabe o que é futuro. O nosso cérebro vive no presente. Passado são lembranças. Futuro é o que você está imaginando ainda. Então, por isso que a gente fala que você constrói a sua realidade, porque o futuro você não sabe o que vai acontecer. E a partir do momento que você começa a imaginar o seu futuro, você já está projetando o seu futuro como você quer. Se você quer uma coisa boa, você vai projetar uma coisa boa, né? Mas só que a insegurança está aí, o medo está aí, está impedindo você de realizar o que você deseja. E o passado, o que acontece? São lembranças. A sua mente nunca vive no passado e nem no futuro, ela só vive no presente. Então, procure pensar coisas boas durante o tempo, em todo momento, no seu presente. Isso é científico, eu estou falando. Nossa mente não sabe futuro e nem passado, somente o presente. Por isso que quando a gente vai fazer uma meditação, a gente consegue trazer para o momento presente. Quando você vai projetar o seu futuro, você está ali imaginando. O seu cérebro não está sabendo que não é presente, não. Por isso, ele já está acreditando no futuro que você deseja. Então, igual você citar o exemplo do carro, que é um carro novo, você se vê andando naquele carro, dirigindo aquele carro conforme você já imaginou, você já está projetando o seu futuro conforme você deseja. Mas se você ficar ali com aquela insegurança, não vai atrair nada que você quer. Então, tenha esse cuidado com a mente, que ela não sabe que é futuro, que é passado, só o presente. Cuida mais disso aí, que vocês vão ver que a vida suas vão prosperar muito mais. Eu vou dar um exemplo muito básico. Meu, que aconteceu, são várias coisas que aconteceram na minha vida. Só que eu não vou citar tudo aqui. Eu estou escrevendo um livro que já até terminei, só falta mandar para a gráfica. De várias coisas que aconteceram na minha vida com a lei da atração, depois que eu descobri. E eu acho isso bom para colocar para vocês que eu sou uma experiência viva, né? Enquanto você pega uma pessoa, realmente já aconteceu com ela, eu estou aqui com vocês, então isso funciona. Um exemplo, existe o quadro lá dos sonhos, que eu coloquei lá e coloquei várias coisas no meu quadro, meu sonho. Já consegui quase tudo. Tudo praticamente no quadro do meu sonho. Falta 2 itens lá. Não tem nem 5 meses. Não, tem 6 meses que eu botei, mas em 2 meses eu consegui um dos objetivos lá no quadro do meu sonho. Porque eu queria trocar. Olha para vocês verem que não precisei nem me esforçar tanto. Eu queria trocar meu computador por um MacBook. MacBook, é isso mesmo, Pro. Então, eu falei assim, não, só serve se trocar para este computador. Acho que alguém já ouviu essa história, porque eu já contei, foi só uma vez. E comecei a imaginar e coloquei lá no quadro do meu sonho este computador, a foto dele. 2 meses. Eu ganhei o computador. Meu marido foi sorteado numa loja no hipermercado, ganhou um prêmio em valor e ele sabia que eu queria o computador, foi lá e comprou, me deu de surpresa, de presente. Para vocês verem como que a lei da atração funciona. Outro exemplo simplesinho, esse é pequeno. Eu só comentei que você pensa, o que você fala, pode acontecer. Falei com meu marido, eu quero comprar um fone sem fio.
Aí eu falei assim, não, final de semana a gente vai para comprar. Fone sem fio. Aí, final de semana a gente vai. Só comentei. Na sexta-feira eu fui palestrar numa empresa. Lá dentro da sacolinha de brindes, o que que tinha? Um fone sem fio. Para vocês verem como funciona. Eu estou contando só 2 detalhezinhos da minha vida. Isso já aconteceu várias e várias coisas. E vocês têm que acreditar que vocês constroem a realidade de vocês a partir do pensamento, tá? Então, comece... Mas tem que acreditar. Tem que acreditar. Vocês têm todo o poder de materializar o que vocês desejam. Eu quero... Aí você fala assim, mas isso nunca vai acontecer. O que você está focando? Nunca vai acontecer. Né? Então... Verdade. Eu posso dar um presente, Lívia? Oi? Eu posso dar um presente para o pessoal? Pode, sim. Eu vou dar um presente. Nisso que você está falando, de acreditar, né? Sim. De acreditar. E aqui de saber como atrair coisas boas para a tua vida. Alguém colocou aí, coloca uma situação pessoal prática, né? Então, eu vou colocar agora uma forma. Quem tem caneta e papel aí, anota, tá? Quem tem um caderninho e caneta, anota. Se precisar mais informação, procura a gente no direct depois, lá no Instagram da gente, e aí a gente conversa, ou aqui mesmo, se der tempo ainda, porque o tempo de live é muito curto, né? Mas eu vou dar um caminho em 3 passos, tá? Para você realmente atrair coisas boas para você. Né, Lívia? Esse realmente eu achei extraordinário. O primeiro passo, peça. O segundo passo, acredite. O terceiro, receba. Como é que funciona isso, João? Funciona assim. Peça. Dê uma ordem ao universo, dê uma ordem à sua mente. Escreva no papel aquilo que você verdadeiramente quer. Planeje aquilo que você de fato quer. Escreva no presente e no indicativo. Por exemplo, diz assim, eu sou feliz e grato nesse momento por isso, isso e isso. E eu quero tal coisa, mas coloca objetivamente. Peça. As pessoas não estão habituadas a pedir. As pessoas não acreditam, não têm fé e não pedem. O segundo passo, e aí seja bem claro, bem objetivo e bem direto, naquilo que você pede. Faça realmente dessa forma que eu estou colocando aqui. O segundo passo é acreditar. Acredite. Quando você acredita, de fato e de verdade, lá dentro, na sua alma, no seu coração, aquilo já é teu, com certeza. Porque você começa a construir uma fé que a gente chama de inabalável, uma fé forte. Você acredita naquilo que não vê, porque a fé é exatamente acreditar no invisível. Né? Acredite que já tem, já recebeu. Né? Tenha fé absoluta e incondicional naquilo que você colocou lá no papel. E depois, se você fizer isso, você receba. As pessoas, muitas das pessoas não estão acostumadas a fazer esse ato de receber. Receber, como se você já tivesse com aquilo na tua mão, como se fosse seu. Se é um carro, aquilo que você visualizou, sentiu o cheiro, fez o test drive, botou no papel, planejou, colocou o tempo que vai ter aquele carro, quando vai ter, como vai ter. Você tem que receber, você tem que sentir como aquilo já estivesse na tua mão, como aquilo realmente já é seu. Sinta-se bem, sinta-se feliz. Sentimento. O que faz a diferença é o sentimento. Colocando-se assim, você realmente está numa frequência daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Sinta como já recebido. Essas sensações são fundamentais. Então, quais são os passos? Peça, acredite e receba. E quando você fizer isso, declara. Eu estou recebendo todo o bem de minha vida agora. E declara. Eu estou recebendo. Aí diz, cita lá o objeto do seu desejo. Isso. Sente de verdade, como se já tivesse recebido. Isso é muito importante, isso é muito forte, porque se transforma em objeto, isso se transforma em realidade, em construção de realidade. E isso é o que eu tenho feito. Anos atrás, eu comecei a desenvolver uma capacidade incrível, Lívia, de encontrar vagas de estacionamento vazio para mim. Eu? 2? É incrível isso. Aconteceu comigo, tá? Pedir é um fato real. Eu estar no shopping aqui no Recife, e o shopping estava super lotado de carro, e com fila às vezes até, e eu começava a mentalizar aquilo de uma forma tão forte, e já tem um exercício anterior que a gente vem fazendo, trabalhando isso. Você diz, quando eu entrar nesse shopping, vai ter uma vaga para mim. E você roda quando entra no estacionamento. Por mais de 4, 5 vezes aconteceu comigo. A minha vaga estava lá e eu colocava meu carro. Parece brincadeira, parece mágica, fantasia. Não é. Não é, tá? Porque
O poder da atração não significa uma coisa solta, uma coisa mágica qualquer. É uma interiorização. É você verdadeiramente você pedir aquilo de fato, com força e de verdade. É você acreditar naquilo que você pede de fato, com força e com verdade. E você sentir aquilo já na tua mão. Você sentir aquilo já aqui, ó, já recebi. Esse exercício, isso é um trabalho de planejamento, não é verdade? Mas... Isso é um exemplo claro que aconteceu. Eu poderia citar outros, não vou citar aqui pela questão do tempo, mas tenho vários exemplos. Mas isso aí que você está falando é verdade. Até eu, mas o meu marido, às vezes, quando sai, eu sempre tenho uma vaga, eu sempre encontro a vaga, né? Aí ele fala assim, mas eu nunca encontro vaga. Eu falo, mas você está comigo hoje, eu já pensei na vaga. Aí a gente acha uma vaga, sabe? Num estacionamento. Mas isso funciona, gente. Vocês podem acreditar, começa a fazer. O Djalma passou algumas técnicas, como o nosso tempo é curto também. Se caso cair, a gente estiver falando, se vocês quiserem voltar, a gente vai continuar dando umas dicas, né? Se caso não der o tempo ainda. Mas eu vou dar umas dicas que eu faço. Por exemplo, eu já agradeço antes de receber o que o Djalma já tinha feito. Então, eu tenho mania mesmo de escrever. Eu pego aqueles cadernos, um brochurão, não sei quanto que chama, aqueles de capa dura, e eu coloco tudo o que eu quero e já coloco agradecendo. Obrigada, Pai, por isso e isso. Obrigada por eu ser próspera. Obrigada por isso. E vou colocando, citando o que eu quero, né? Então, já vou agradecendo a Deus por aquilo, mesmo sem ainda ter conseguido. E depois eu também faço uma cartinha. Eu quero isso, isso, isso. Eu quero, não uso o termo querer, porque quando você fala quer, você está distanciando do universo. Então, você começa, eu tenho. Você pode falar, eu sou. Porque quando você usa esses termos, eu tenho, eu sou, principalmente eu sou, você está mais próxima do universo. Tá? Então, quando você coloca eu quero, você está distanciando, tem um espaço entre você e o universo. Não sei se você conhece, tem uma colega nossa aqui chamada Deolane Paz, não sei se você conhece Deolane, não, aqui da Pedrocis Recife. A Deolane, ela diz assim, eu acho interessante, ela diz assim, o mundo é um mundo de querência. Todo mundo quer tudo, mas as pessoas não fazem por onde ter tudo, as pessoas não se planejam, as pessoas não se organizam, elas apenas desejam, elas apenas querem. E querer todo mundo quer. Agora, realmente fazer o trabalho para que aquilo aconteça é bem mais forte do que tudo isso que a gente está falando. Porque quando você fala isso, eu falo, eu peço para que vocês que estão nessa live não se preocupem em saber como isso acontece, quando, de que forma. Sinta, acredita. Faz foco nisso, foca forte nisso, faz aquele foco verdadeiro naquilo que você quer que vai acontecer, tá? Isso. Então, assim, nós temos 5 minutos aí, Lívia, de live, pelo tempo, é 1 hora, né? Nós temos aí 5 minutos de live. E aí, eu gostaria... Você salva a live depois, né? A nossa live. Foi eu que aceitei o meu convite, né? Foi eu que te enviei, né? Você que chamou, tá? Não, legal. Tá, então, nós assim, ficamos mandando um para o outro, eu gostaria agora de dar aqueles indicativos que eu falei no início, lembra? Né? Se alguém quiser depois falar sobre esses livros, pode falar comigo no direct depois, mas assim, se você quiser conhecer mais, para mim esse livro ele realmente é mágico. Esse aqui é magia, extraordinário. Quem não lê ainda, leia, compre, fantástico, muito bom. Um outro livro assim, que foi base para a minha vida, nessa questão do poder da atração. Peça e será atendido. Esse livro é extraordinário. Não sei se alguém já viu, já leu, mas vale a pena se não ler. Outro livro, que ele é o básico, né, que é a Lei da Atração, esse aqui. Né? Praticamente todo mundo já viu esse livro. E a nossa Bíblia, em relação à live de hoje, é exatamente o segredo. Né? Eu devorei, vivi... O Segredo tem uma série também no Netflix, né? Quem quiser assistir também a série, né, Djalma? Tem essa série do Segredo no Netflix. E para quem não gosta de ler também, busca livro audiobook, né, na internet. Tem muitos que falam também. Tem gente que não gosta da leitura, né? Prefere o audiobook. É verdade. Né? Então, busca que vocês vão poder trabalhar melhor. Muitas coisas, assim, nós estamos... Assim, filtrou bastante o melhor que a gente pode passar, porque eu mesmo, quando eu comecei, eu falava assim, não, isso não acontece, não, isso não funciona. Mas porque eu estava fazendo errado, eu lembrava assim, eu quero aquilo, mas eu vinha com pensamento negativo. Você tem que retirar esses pensamentos negativos da sua mente, porque aí eu deixava os pensamentos negativos invadir a minha mente.
Quando eu parei de tirar, aí vocês perguntam, mas como que eu não vou deixar pensamento negativo invadir minha mente? Substitua. Quando vier aquele pensamento, você pensa, não é isso que eu quero, é isso que eu quero. Pergunta para você, o que que eu quero? Só a pergunta, o pensamento negativo já vai sumir da sua mente. E você não deixa pensamentos de tristeza, ódio, raiva, tudo isso atrapalha você de conseguir o que você deseja, atrair o que você mais quer. Então, eu não sabia dessa parte, então eu ficava reclamando, não, mas para mim não está funcionando. Aí depois que eu comecei a pensar, não deixar os pensamentos negativos invadir a minha mente, tudo começou a fluir, tudo foi resolvendo. E até hoje eu não tenho que reclamar de nada, só flui na minha vida. Legal. Tem vezes que eu falo assim, eu vou viajar, eu falo assim, eu vou conseguir um cliente lá naquela cidade. Eu consigo um cliente lá naquela cidade. Legal. Um não, às vezes nem é só um não, é mais. Então só com o pensamento. Legal. Ótimo. Então, eu convido vocês na live de hoje, em saindo dessa live, começar a exercitar tudo isso e começar a construir realmente uma nova geração, aquilo que nós falamos lá atrás. Construir a geração daquelas pessoas que sabem verdadeiramente o que quer, daquelas pessoas que constroem, daquelas pessoas que planejam, mas, acima de tudo, não ser daquelas pessoas que se deixam levar pelo vitimismo, se deixa levar pelo negativismo, se deixa levar pelas circunstâncias, principalmente a circunstância do momento que nós estamos vivendo, realmente construa bons pensamentos, que medite mais, faça mindfulness, comece a se centrar em si, a buscar o seu aqui e agora, o seu estado pleno de ser, a sua forma plena de ser. Comece a entender que você é um tesouro inestimável. Comece a entender que você tem um poder incrível de fazer e de atrair tudo aquilo que você quer para a sua vida, de construir a riqueza, a prosperidade, a felicidade, o amor na tua família, na tua cidade, no teu estado, no país. Eu sonho, Lídia, que um dia, alguns anos atrás, quando era adolescente, eu achava que podia mudar o mundo, como todos os adolescentes. Depois eu vi que o mundo era grande, eu achava que podia mudar o meu país, o Brasil. Mas o Brasil é gigante. E depois eu disse, não, o meu estado, Pernambuco, pelo menos esse eu posso mudar. E eu amadureci mais. E eu vi que era muito grande Pernambuco, mas eu podia mudar a minha cidade. Uma cidade de 400 mil habitantes, eu vi que era grande demais. E hoje, eu entendo que para eu mudar o mundo, primeiro eu mudo a mim. Primeiro eu mudo a minha forma de ver, de pensar e de ser. O meu comportamento, o meu pensamento. Para que de verdade eu comece a mudar o mundo. E é isso que eu desejo para todo mundo nessa live de hoje, que a gente saia forte. Eu quero agradecer demais a Lívia Maria, coach fantástica, hipnoterapeuta clínica incrível, que eu conheci no Instagram, e que eu estou fazendo também um curso, tá, de especialização em hipnose clínica, né, para depois. E, assim, agradecer a todos que estão participando dessa live, dizer que foi realmente apaixonante para mim estar com vocês, eu da minha casa, a Lívia da casa dela, cada um de vocês, nesse momento na casa de vocês, desejar para vocês uma noite magnífica, extraordinária, deixar para vocês aí o meu Instagram, que é o Master Coach _ Djalma Santos, né? E dizer que foi um prazer, Lívia, uma grata satisfação estar com você nessa noite aqui, e com todos vocês. Foi um prazer meu também. Eu quero até já anunciar o pessoal aqui. Amanhã eu tenho uma live, a gente vai falar de autoconhecimento. E a semana que vem eu vou trabalhar mais no canal do YouTube, que é um programa novo. Vou entrar com a Lei da Atração também para ajudar as pessoas. E a partir da semana que vem o programa já vai iniciar lá. Então vocês vão ter mais conhecimento. Quem me segue eu vou estar divulgando no meu Instagram para estar ajudando vocês. E gratidão a todos vocês por participarem com a gente aqui na live. Eu só responder uma pergunta, não sei se vai dar tempo, se cair depois vocês quiserem voltar, que foi a Jéssica que me perguntou aqui, como faz o mural do sonho. Jéssica, para fazer o mural do sonho... Oi? Você vai pegar, escolher... O tempo está esgotando. Pode ser que a pessoa entre no teu direct e você conversa com ela. Pode ser? Pode ser que outras pessoas, rapidinho, se cair, eu volto e falo com tudo as outras pessoas. Bem. Legal, fale. Tá? Você vai pegar um quadro, vai escolher as imagens que você deseja, por exemplo, o carro, a casa, e faltam 1 minuto e 58. Se cair, se vocês quiserem voltar depois, eu estou aqui.
Aí você vai escolher as imagens que você deseja, que são seus sonhos, seu objetivo, e colar nesse quadro. E todo dia você vai olhar para esse quadro. E além de só de olhar, você tenta na hora de dormir imaginar a sua vida com aquelas coisas que você colocou no seu quadro. E antes, na hora que acordar, antes de levantar da cama também você faz isso. Imagina a sua vida daquele jeito que você quer. Isso vai fazer com que o universo atraia isso para você mais rápido também, tá bom? Não é só imaginação, viu, gente? Tem as ações também. Depois vão falar que eu só falei imaginar. Oi, gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Desejo um ótimo final de semana e fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chame lá, me manda uma mensagem no direct. Abraço, gente. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau. Encerrar agora.